Olá pessoal, mais uma vez Biologia, professor Cornélio com vocês. Hoje vamos continuar revisando aspectos ligados à genética, mas mais ligado à bioengenharia, à biotecnologia. Nós selecionamos uma série de exercícios que apareceram nos Enems para nós avaliarmos alguns conteúdos e como eles foram contextualizados, contemporizados, para que você entenda tanto as habilidades quanto as competências necessárias para poder resolver esses itens propostos pelo INEP na prova do Enem. Então vamos acompanhar hoje conosco. Vamos lá? A gente vai ver alguns aspectos da biotecnologia, tá gente? No Enem 2015 apareceu algo assim. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Então o que ele fez? As bactérias, elas têm, além de um nucleóide, um material bagunçado, elas são procariotas, portanto não têm núcleo, elas têm um DNA circular chamado plasmídio. O que o Herbert Boyer descreveu aí? Na verdade, se pegou o DNA humano e se descobriu no DNA humano qual era a porção do DNA que tinha o gene, ou seja, o que é o gene? A receita da insulina. Usando enzimas específicas que nós chamamos de enzimas de restrição, se corta um pedaço do DNA que tem a receita da insulina. O que é feito em seguida? Se retira o plasmídio de uma bactéria, que é a Escherichia coli, se corta com enzimas de restrição e abre-se esse plasmídio. E coloca-se, eu vou realçar aqui, para ficar mais fácil, esse pedaço de DNA humano cortado, através de ligases, que são enzimas como se fossem colas biológicas, se liga o DNA humano no DNA da bactéria. Portanto, a bactéria cedeu uma parte do DNA humano, uma outra pequena parte, e se formou um transgênico. O que foi feito em seguida? Esse plasmídio transgênico foi inserido em bactérias. Tá? E as bactérias, além de copiarem a receita delas, copiaram a receita humana. E as bactérias passaram a produzir insulina. Essa técnica é uma técnica de transgenia. Vamos ver qual é o comando da questão do Enem, gente, porque a questão do Enem é assim. Você tem uma situação, problema, um tema gerador. Aí existe um comando, e nesse comando não vai perguntar para você, marque a correta, marque a incorreta. É correto afirmar? Não. Na verdade, pode ser uma resposta para a solução daquele problema, pode ser uma análise gráfica e assim por diante. Então vamos lá. Olha o comando. O que o comando diz? As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana, a proteína sintetizada por células humanas, um RNA recombinante de insulina humana, o RNA mensageiro de insulina humana ou um cromossomo da espécie humana. Como nós acabamos de falar para vocês, o que aconteceu? A bactéria, ela recebe uma receita humana, ou seja, um pedaço do DNA humano. Receber uma proteína sintetizada, gente, proteína já é o produto final. Tá? Eu tenho que saber como fabrica esse produto. Receber um RNA recombinante de insulina humana, não. Ela tem que receber um DNA que tem a receita. Eu vou receber um RNA mensageiro de insulina humana? Não, vou receber o DNA que forma qualquer RNA. Eu vou receber um cromossomo, gente, um cromossomo tem muitas receitas, eu quero só uma receita. Portanto, a alternativa certa, a letra A. O arroz dourado é uma planta transgênica, mistura, capaz de produzir quantidades significativas de beta-caroteno, que é ausente na variedade branca. A presença dessa substância torna os grãos amarelados, o que justifica o seu nome, beta-caroteno.
usado para fazer o quê? Vitamina A. A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução da incidência do quê? Fragilidade óssea, vitamina D. Fraqueza muscular, complexo B. Problemas de visão, vitamina A. Alteração na tireoide, falta de iodo. Sangramento gengival, problema com a vitamina C. Portanto, o beta-caroteno está ligado à vitamina A. Então, a nossa resposta é a letra C. Seguindo, em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência às pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Olha aqui, a bactéria, isolamento do DNA bacteriano, clonagem desse DNA, extração do gene de interesse, fabricação do gene, inserção do gene nas células do tecido de planta. Uma planta que ela tem o gene de bactéria, ou seja, pegaram um DNA de bactéria, pegaram um DNA de uma planta e fizeram alguém que tem DNA de bactéria mais planta. E esse alguém, como é que eu chamo? Transgênico. Misturas de DNA. O que ele pergunta? Olha o comando. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta é representada na figura classificada? É um clone? Não. Ela é híbrida? É mistura de duas variedades de cultivares diferentes? Não. Ela é mutante? Não. Ela é adaptada? Não. Ela é o quê? Transgênica. Portanto, letra E que está correta. Na década de 90, células do cordão umbilical recém-nascidos humanos começaram a ser guardados por criopreservação, cryofactory, nitrogênio líquido a 112 graus negativo, uma vez que apresentam um alto potencial terapêutico, em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se na capacidade. Células-tronco do cordão umbilical são células-tronco chamadas de multipotentes. Elas têm o potencial de gerar várias linhagens de células de diferentes tecidos, mas não todas, elas não são pluripotentes como células do embrioblasto. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de multiplicação lenta, pelo contrário, de comunicação entre as células, nada a ver, de adesão a diferentes tecidos, piada, diferenciação em células especializadas, claro, ela pode se diferenciar em outro tipo de célula. Reconhecimento de células semelhantes, para quê? Ela tem que arrumar alguma coisa que deu de errado. Então ela não vai reconhecer, ela vai se diferenciar em qualquer outra célula, em qualquer não, mas em alguns tipos de células diferentes. O poder terapêutico, então, dessas células está na diferenciação de células especializadas. Próxima. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgenes no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras, os fungos, que são usados para a produção comercial de várias proteínas recombinantes, que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Gente, se usou cloroplasto. Por quê? Cloroplasto, pela teoria de Margulis. Margulis diz que cloroplasto eram algas verdes que foram fagocitadas, englobadas, mas não foram digeridas e continuaram com sua função de fotossíntese. Ela prova isso mostrando que cloroplastos têm DNA próprio, têm dupla membrana, sintetizam proteínas porque têm também ribossomas próprios. E Margulis afirma também que as mitocôndrias também vieram do mesmo processo da teoria endossimbiótica. Eram bactérias aeróbicas que foram englobadas e não foram digeridas. Ela comprova isso com DNA próprio em mitocôndrias, dupla membrana nas mitocôndrias, ribossomos próprios e síntese proteica própria. Ambos, mitocôndrias e cloroplastos,
podem se multiplicar independente da divisão celular. Beleza? Então vamos lá? Ele quer saber o seguinte, olha o comando, considerando a estratégia metodológica descrita, qual é a organela celular que poderia ser utilizada para a inserção de transgênes em leveduras? Então tem que ser alguém que tem DNA próprio e única que existem em leveduras, que são fungos. O maior crime contra um fungo é dizer que ele faz fotossíntese, não tem cloroplastos. São quem? As mitocôndrias. Lisossomos, digestão intracelular. Peroxissomos, produzem a catalase para quebrar a água oxigenada. Complexo Golgiense, empacotamento. Retículo endoplasmático, transporte e produção. Portanto, mitocôndrias, alternativa B. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o mitocondrial de quem? Gente, sempre, vamos imaginar aqui o rapaz, sempre o DNA mitocondrial, a gente vai olhar sempre a origem materna. Porque quase sempre o DNA mitocondrial é exclusivamente de origem materna. Então, esse rapaz está aqui, quem podia ser avaliado? A mãe dele, a avó materna, a irmã dele, o irmão dele e etc. Então, vamos lá. O pai? Não. O filho? Não. A filha? Não. A avó materna? Isso. O avô materno? Não. Tem que olhar sempre a linhagem materna, portanto, letra D. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis foi denominada de doping genético. Uma vez inserido no genoma do atleta, o gene se expressaria gerando um produto endógeno capaz de melhorar o desempenho atlético. Um risco associado ao uso dessa biotecnologia é a obtenção de baixo condicionamento físico. Gente, esse não é o objetivo, né? É um atleta. O estímulo ao uso de anabolizantes pelos atletas, Cornélia, eu acho, segura. A falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta, o aparecimento de lesões decorrentes da prática esportiva habitual, isso aqui não tem nada a ver, né? A limitação das adaptações fisiológicas decorrentes do treinamento físico, não tem nada a ver. A Cornélia fica entre B e C. Gente, se você voltar aqui, ele diz que a transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis foi denominada de doping genético. Eu transfiro uma receita. Qual que é o grande problema? Eu estou no controle dessa receita. Isso estimula a usar um anabolizante? Um hormônio anabolizante como os derivados de testosterona ou de GH? Não. Agora, o grande problema é eu não tenho o controle exato dessa receita. Portanto, a alternativa coerente aqui, qual a alternativa que vai ser? A letra A. Vamos ficar com a letra C. Beleza? A falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta. 5 casais alegaram ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA. Faixas, uma para cada suposto pai e outra para cada suposta mãe, comparadas ao bebê. Então vamos lá. O bebê está aqui. Tranquilo? Aqui estão os pais. Vamos eliminar as possibilidades, tá? Aqui, o bebê é branquinho. Então tem que ter branquinho em pelo menos um dos dois. Esse aqui já descarta. Só tem pretinho aqui no primeiro. Não pode. Segundo, aqui é branquinho. Branquinho, 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 branquinho. Todo mundo pode. Aqui é pretinho. Pretinho, 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 pretinho. Pode. Aqui é pretinho. Aqui é branquinho, branquinho. Então não dá. Branquinho, branquinho. Não dá. Aqui um dos dois pode. Seguindo, branquinho. Aqui, branquinho pode, branquinho pode. Branquinho, branquinho, branquinho. Pretinho, pretinho, branquinho. Já não dá. Quem que é o pai? E a mãe? O indivíduo 3. Que resposta que diz isso?
Letra C. São questões muito fáceis, né, gente? Muito, muito, muito fáceis. O estudo do comportamento dos neurônios ao longo da nossa vida pode aumentar a possibilidade de cura do autismo, uma doença genética. A ilustração do experimento mostra a criação de neurônios normais a partir de células da pele de um paciente com autismo. Extração de células da pele foram retiradas de pacientes autistas e saudáveis. Regressão. Elas foram regredidas a células-tronco capazes de se transformar em diversas células do corpo. Terceiro, redes neurais em um ambiente que imita o cérebro por meio de vitaminas e sais, as células-tronco viraram neurônios. Quarto, defeito. Observa-se que os neurônios vindos de células de autistas se atrofiam e fazem menos sinapses. 5. Revitalização. Em teste, o hormônio IGF-1 e o antibiótico gentamicina revertem a atrofia. Neurônio normal, neurônio de um autista. Analisando-se o experimento, a diferenciação de células-tronco em neurônios ocorre estimulada pela. Então, ele quer ver a diferenciação de células-tronco em neurônio. Regressão. As células foram formadas células-tronco, capazes de se transformar em diversas células. Aí o 3. Em um ambiente em que imita o cérebro por meio de vitaminas e sais, as células-tronco viraram neurônios. Então aqui em 3. Extração e utilização de células da pele de um indivíduo portador da doença? Não. Regressão? Não, não é a regressão. Atividade genética natural do neurônio autista? Não. Aplicação do IGF-1? Não. É a criação de um meio de cultura de células que imita o cérebro pela utilização de vitaminas e sais minerais. Portanto, letra E. Beleza? O benefício dessa nova tecnologia em comparação às fontes atuais de produção de etanol baseia-se no fato de que esse novo modelo experimental, tá? Então, vamos dar uma analisada aqui, tá? Faltou aqui uma partezinha do texto, né? Pela manipulação genética, então vamos deixar para uns para outro aqui. Pela manipulação genética, machos de Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue, criados em laboratório, recebem um gene modificado que produz uma proteína que mata a prole do seu cruzamento. Esse gene modificado é da própria espécie, então ele não é transgênico, tá? O emprego dessa técnica, o número de casos de dengue da população humana deveria diminuir, pois os machos modificados não conseguiriam fecundar as fêmeas. Ele não falou isso. Os machos modificados não terão sucesso reprodutivo. Os machos modificados possuem genes que impedem a infecção dos mosquitos. A inserção de novos mosquitos aumentará a quantidade de mosquitos imunes ao vírus. O número de machos modificados crescerá com as gerações. Gente, o que vai acontecer com o tempo? Obviamente que os machos modificados, se eles vão ter problemas em se locomover, porque olha o que diz o texto. Pela manipulação genética, machos são de Aedes aegypti, mosquitos vetor da dengue, criados em laboratório, recebem um gene modificado que produz uma proteína que mata a prole de seu cruzamento. Então, se mata a prole, gente, o sucesso reprodutivo deles foi um lixo. Então, obviamente, os machos modificados não terão sucesso reprodutivo. Então, entregue a questão aí. Portanto, letra B como resposta. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original, síntese de carboidratos, é de proteína, né? Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Quando se traduz, produz-se uma proteína. A alternativa nossa aqui, obviamente, é a letra E. Professor, mas por que não é a letra C? Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, não misturado. Não, é do DNA misturado. Então, a síntese proteica é desse DNA misturado. Portanto, letra E. Pessoal, assim nós terminamos revisando aqui a parte de biotecnologia. Bons estudos a todos e um grande abraço. Valeu!